Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Elisa Vaz, repórter do Grupo Liberal. Eu estou aqui com a presença do arquiteto e urbanista João Lobato, que vai ajudar a gente a falar um pouquinho sobre inteligência artificial no mercado da construção civil. Bem-vindo, João. Obrigado, Elisa. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de poder falar sobre esse tema aí tão em voga no momento. Certo, vamos começar. A gente tem visto um grande crescimento da inteligência artificial em vários setores. Eu queria saber se ela está presente no mercado da construção civil e de que forma isso acontece. Sim, ela está bem presente no mercado da construção civil. E assim como nos outros setores, com o desenvolvimento aí da tecnologia, ela tem encontrado aí, a gente tem encontrado alguns caminhos para a utilização. A gente utiliza a inteligência artificial desde a concepção inicial do projeto, que a gente chama de estudo preliminar, né, que é onde a gente vai fazer toda a análise do problema a ser resolvido, até a entrega do produto final para o consumidor final, que seja o consumidor de um projeto ou de da edificação ou de um apartamento em si, é utilizado a inteligência artificial. Você diria que o uso dessas ferramentas tecnológicas de inteligência artificial trouxe muitos avanços para o mercado? Tem coisas que você não imagina mais fazer, por exemplo, sem a tecnologia? Sim, trouxe muitos avanços e sim, tem também algumas coisas que hoje em dia a gente não consegue mais voltar atrás e não utilizar dessa tecnologia, né? Uma das principais questões que a inteligência artificial trouxe para a gente é a capacidade de geração e de utilização de dados, que através da capacidade de análise de dados que a inteligência artificial tem, né, de analisar esses dados e nos dar respostas, hoje em dia a gente, voltando atrás, a gente não conseguiria atingir o mesmo patamar de eficiência do que a gente consegue utilizando a inteligência artificial. Então, em alguns casos aí, não há mais como voltar atrás nesse quesito. É o mal da tecnologia, né? A gente não vive mais sem ela depois que a gente conhece. Exatamente. Tem alguma área específica? Você citou que são vários momentos do projeto em que a inteligência é utilizada. Existe alguma área, alguma fase, na verdade, do projeto de construção em que se torna mais necessário ainda o uso dessa inteligência? A construção civil, cada dia mais, ela tem... os setores da construção civil, cada dia mais, eles têm sido cobrados e exigidos de uma capacidade técnica e de uma eficiência muito grande, né? A gente costuma dizer que para a construção civil todo mundo sabe construir a própria casa, né? E hoje em dia, com a capacidade de pesquisa que as pessoas têm, cada dia mais os nossos consumidores são mais exigentes, né? E, consequentemente, a gente precisa se atualizar e precisa demonstrar capacidade através disso. Uma das grandes questões, uma das grandes momentos em que a gente utiliza muito da inteligência artificial é na hora que a gente tem uma interoperabilidade muito grande entre o que a gente está projetando versus o que a gente está planejando em como construir e o quanto isso vai custar. Com a gente imputando dados nos softwares que a gente utiliza, ele é capaz de gerar dados e de trazer para a gente soluções e análises que a gente sozinho seria muito mais demorado de fazer, mas esses softwares, com esses inputs de dados, eles nos dão respostas muito eficientes e com essas respostas a gente consegue levar para o nosso cliente soluções muito bacanas, soluções muito interessantes. Então, isso se dá em diversos momentos no processo todo de uma edificação, né? Desde a análise inicial do projeto, análise de legislação e tudo mais, até momentos em que a gente está já trabalhando no detalhe mínimo de uma edificação. Você diria, então, que com a tecnologia é possível entregar um resultado melhor do produto final em menos tempo? Sim. Ela nos ajuda
a ter um resultado melhor por conta da gente ter análises melhores dos nossos problemas, né? E com isso a gente foca no resultado, né? E também ela nos ajuda nos processos. Por exemplo, a gente consegue otimizar muitos processos em que antes eram muito manuais, e com a utilização da programação, da inteligência artificial, com o input de respostas que a gente precisa em determinados momentos, a gente consegue ser muito mais rápido também. E qual o impacto do uso dessas tecnologias na construção civil no que diz respeito à redução de custos? O custo diminui usando uma tecnologia mais avançada? Desde que bem utilizado, né, diminui sim, né? E a questão do custo na construção civil, ela é sempre uma incógnita também, e ela é sempre uma questão de um bom alinhamento entre o fornecedor e o cliente final. Porém, a gente não consegue fazer uma edificação sem ter um bom relacionamento com o nosso cliente final. A gente não consegue ter essa eficiência. Porém, a inteligência artificial, ela nos auxilia, sim, nisso, porque ela nos ajuda a prever problemas, principalmente nessa questão de custo, ela nos ajuda a prever problemas. Como a gente diz, a construção civil, uma edificação, ela é um conjunto de peças que precisam ser perfeitamente encaixadas, né? Mais ou menos como um carro numa outra proporção. Você tem milhares, milhões de peças que precisam ser encaixadas. E hoje a inteligência artificial, os softwares que a gente utiliza, um dos processos que a gente faz é o que a gente chama de compatibilização, que é colocar tudo isso junto, e a gente imputando dados, e a inteligência artificial vai sabendo como a gente gosta de trabalhar à medida dos que a gente vai adotando soluções, os softwares vão ficando cada vez mais inteligentes e vão nos dando respostas e soluções mais inteligentes e que nos trazem aí economia, melhoria de custos para as edificações. Perfeito. Você citou vários benefícios do uso da inteligência artificial, ferramentas tecnológicas, etc., na construção. Agora, por um outro lado, esses mecanismos que a gente está falando, eles são 100% confiáveis? Existe algum risco de, por exemplo, criar um edifício, um projeto de construção baseado na inteligência? Existe algum risco, não sei, até de erro, de cálculo e tudo mais? E como a gente pode evitar isso? Sim, sempre existe, né? Eu acho que, assim, na minha análise, a peça humana e a inteligência humana, ela é indispensável. A gente hoje existem plataformas em que você imputa informações em sites e ele te entrega um projeto que você vai utilizar na obra pronto. Porém, se não há inteligência da pessoa, né, um técnico que tem um aprofundamento necessário de conhecimento em construção civil para pegar aquela documentação e analisar, não há uma garantia de que aquilo que está lá realmente está correto. Então, é indispensável a análise e o conhecimento do profissional para uma análise do que está recebendo do software, da plataforma e qualquer que seja esse tipo de inteligência artificial que foi aplicada. Então, assim, eu entendo que o grande risco é achar que é a solução dos nossos problemas, né? É uma ferramenta que a gente pode utilizar que nos auxilia a solucionar os nossos problemas, né? Mais ou menos como, fazendo um paralelo, quando a gente começou a utilizar muito o Google para as coisas, corre o risco da gente ficar muito na superficialidade, achando que basta a gente fazer uma pergunta que a gente já vai ter a resposta e utilizar daquilo. Não, a gente tem que costumeiramente e ser caxias ao ponto de sempre se aprofundar nos assuntos. A gente não pode receber pronto e simplesmente utilizar. É uma questão até de filtrar as informações, né? Você citou o Google, por exemplo, tem muita gente que pesquisa a doença, e aí o Google já diz que a pessoa tem câncer e tudo mais. Então, é uma questão de filtrar as informações e até revisar o que essas plataformas oferecem de tecnologia, né? Exatamente. É bem esse paralelo. João, para a gente finalizar, a última pergunta que eu queria fazer para você é sobre o profissional da área da construção, né? Na sua área de arquitetura, no caso. O que esse profissional do futuro, na sua opinião, precisa ter? Como ele pode se destacar nesse mercado? Qual diferencial ele precisa ter?
em meio a todo esse crescimento tecnológico que a gente tem visto? Uma das coisas principais é uma vontade de se atualizar o tempo todo, né? Hoje em dia, o que a gente vê por exemplo, para projeto, assim, né? A gente ficou na prancheta durante 100 anos, trabalhando na prancheta, projetando na prancheta, né? Logo depois, após esses 100 anos de projetos em pranchetas, veio o AutoCAD, né, que foi lançado, digamos, que é uma ferramenta computacional de geração de projetos, que foi lançado há 30 anos. E em 30 anos a gente já tem, em menos de 30 anos, a gente já tem um monte de ferramentas que hoje são muito mais eficientes do que essa, que demorou 100 anos para ser colocada no mercado. E cada dia mais essas atualizações e possibilidades de melhoria do trabalho, elas acontecem cada dia mais rápidas, né? Então, o que eu acho que hoje uma das características principais que um profissional precisa ter é a curiosidade e a capacidade de se atualizar muito rápido em relação à tecnologia, em relação a materiais, em relação aos seus conhecimentos gerais em relação à construção civil. Perfeito, João. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu te agradeço por ter topado a nossa entrevista aqui, por ter participado do nosso programa. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de falar sobre esse tema. E uma boa tarde aí a todos.